Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero chamar a atenção de vocês que está assistindo esse vídeo aí agora, né? Os amigos, os irmãos, louvado seja Deus, né? E também a família, toda a família que esteja aí assistindo esse vídeo aí. Eu peço a vocês a sua atenção. Eu quero apresentar a vocês nessa tarde lições bíblicas, amém? Eu quero fazer aqui uma mini escola bíblica com você aqui nessa tarde, tá ok? Então vamos estudar nessa tarde, glória a Deus, bendito é o Senhor, sobre a inspiração divina da Bíblia. A inspiração divina da Bíblia, tá ok? Nós iremos estudar essa lição bíblica nessa hora. Eu quero só pedir a sua atenção, que você possa se inscreva nesse canal, que é de muita importância, né, que você se inscreva. Peço também ao senhor, à senhora que esteja agora assistindo esse vídeo, que também se inscreva, aperte o sininho para você receber notificação cada vez que eu fizer um vídeo, você receber notificação para que vocês possam nos acompanhar. Também deixe seu comentário, né? Deixe seu comentário. Não importa se também seja alguma crítica, porque a gente cresce também em meio às críticas. E também, se você achar o vídeo bom, né? Deixe lá seu joinha, né? Que aí eu estarei mais uma vez fazendo outros vídeos dessa forma, para poder que vocês venham crescer a cada dia no conhecimento, na graça e no conhecimento, amém? Eu me chamo Alan Fabrício, né? Presbítero Alan Fabrício, pastor da Igreja Pentecostal Unidos em Cristo, aqui na cidade de Dias Dávila. E nisso eu quero chamar a sua atenção a nós, nessa hora, fazer uma leitura. Tá ok? Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família. Você que me permite nessa hora entrar na sua casa. Então, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de entrar na sua casa e poder fazer, nessa hora, estar fazendo a leitura junto com você. Amém? Se você sentir de Deus, pegue a sua Bíblia e acompanhe também meio a Bíblia. Tá ok? Diz assim o texto áureo, né? A inspiração divina da Bíblia é o tema que nós vamos ler nessa hora. Mas o texto áureo diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Essa mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É bem conhecido de todos nós, né, essa mensagem. Então, a Bíblia diz, né, que toda escritura divinamente inspirada, né, ela é proveitosa. Ela é proveitosa para nos ensinar, para responder uma pergunta. Redarguir quer dizer responder quando alguém lhe faz uma pergunta, né? Então, Deus, ele é apto a responder as nossas perguntas quando nós fazemos. Ok, pessoal? Então, essa mensagem é muito interessante, né, para nos corrigir e também nos instruir em justiça. Nos instruir quer dizer para que nós venhamos caminhar corretamente na presença do Senhor, andar verdadeiramente em meio à sua palavra. Amém? Estamos aqui, verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina a corrigir e instruir. Amém? Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe, ela diz assim, leitura bíblica em classe diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Então,
está aí a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é apta para nos ensinar, né? E aquilo que nós aprendemos em meio à leitura da Bíblia, nós não podemos deixar para trás. Não podemos deixar para trás, porque o próprio Deus, né, Ele nos ensina nas Escrituras, louvado seja Deus, no livro de Provérbios, que nós temos que guardar, né, guardar a palavra como diadema, quer dizer, como coroa sobre a nossa cabeça e como colar no nosso pescoço. Os conselhos do pai, conselho da mãe, né, os conselhos de Deus. Por que isso? Porque aonde nós formos, né, esta palavra, esses conselhos vai estar conosco para nos ensinar, para nos, louvado seja o nome santo do Senhor, para nos trazer a luz da palavra naquele momento em que nós precisarmos, bendito é o Senhor, de botar em prática, ok? Então, que nós viemos cada dia estar prestando atenção nas palavras, na Sagrada Escritura do Senhor, né? Quando diz, né, Paulo, ele diz para Timóteo: tu permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Louvado seja Deus. Naquele momento, Paulo estava falando para Timóteo, porque Timóteo, ele via, né, andava com Paulo, via o proceder de Paulo, né, mas sabia que todo o ensinamento vinha de Deus, toda a sabedoria, todo o entendimento vinha da parte de Deus. Então Paulo estava pedindo para que Timóteo não se apartasse, né, que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu, que ele não saísse, né, dos ensinamentos, não pegasse atalho, não pegasse caminho diferentes, né, daquilo que Deus estava ensinando, para que houvesse, né, uma real convenção para que o homem viesse para o céu, né? A gente vai ver aqui em 2 Pedro 1, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva, né, apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então, a Bíblia, ela não, você tem a Bíblia, mas as palavras que tem dentro dela não é minha e também não é sua, né? Se você sobe no altar de Deus para pregar, se você prega no meio da rua para alguém, né, tudo aquilo que nós profere nos lábios não vem de nós mesmos. É uma sabedoria dada por Deus, é uma inspiração dada por Deus, né? A inspiração da Bíblia, ela é uma inspiração divina, irmão. É uma inspiração divina. Lembra que quando nós não éramos cristãos, lia a Bíblia, não entendia nada, não tinha sabedoria para poder regir a nossa vida sobre a terra. Bendito é o nome do Senhor, né? Então nós não tinha tal entendimento que viesse a viver corretamente como hoje, homens e mulheres de Deus, como nós vivemos, não é verdade? Então a palavra do Senhor é uma palavra que ela é inspirada por Deus, é inspirada, né? E todos os profetas que falaram, né? Falaram porque Deus os enviara para poder falar, porque Deus, né, deu a inspiração, né, divina, algo que vinha só do alto, para que eles viessem falar. Então, a Bíblia vai dizer de 2 Pedro, bendito é o Senhor, né, que sabendo primeiro isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particularidade de interpretação, quer dizer, nada vinha de homem nenhum, né? Ezequiel não profetizava dele mesmo, Jeremias não profetizava dele mesmo, né? Louvado seja Deus, Daniel, né, Ageu, Amós, né, Obadias e também Elias, Eliseu, esses homens não profetizavam deles mesmos. Então Pedro está falando aqui, Pedro está dizendo: olha, essas inspiração, né, dos homens de antigamente que falava, ele não falava dele mesmo, não era profecia de particularidade deles própria, tipo particularidade quer dizer deles própria, não, era algo que vinha de Deus, né, era algo que vinha do céu. As profecias vinham de Deus, né, era tudo dado pela vontade de Deus, né, produzido pela vontade de Deus, né, e não de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Então eu posso lhe dizer desde já, se eu nesse momento tomei essa atitude de chegar até aqui para poder lhe falar um pouco dessas palavras,
Então é bem provável que não é algo que vem de mim mesmo. O que eu nessa hora paro para poder lhe falar, ao ponto de lhe explicar algo, não vem de mim mesmo, né? Vem algo que vem do céu, inspirado por Deus, da parte de Deus, né? Quem era Alain? Né? Não vou dizer nem o pastor. Quem era Alain? Alain não era nada nem ninguém, né? Era uma palha levada sobre o vento, mas a palavra de Deus, quando ela chega para permanecer, né? Ela chega para poder ficar e mudar a vida humana e transformar a vida do homem, a vida da mulher. E quando nós pregamos aquilo que nos foi dado, né? Como Jesus, ele mesmo falou, não venho falar de mim mesmo, mas venho falar aquilo que o Pai me enviou a falar a vós, né? Então, dessa mesma forma somos nós falaremos aquilo que Deus nos concedeu a falar, amém? Louvado seja Deus. Introdução, a introdução diz assim, a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Inspirada, inerrante e infalível, né? Então, a inspiração vem do Espírito, né? Nunca erra, né? A palavra de Deus, ela nunca erra. A gente vai ver aí muita gente, né, falando que a palavra de Deus, ela tem algumas contradições. A Bíblia não tem contradição nenhuma, irmão. A Bíblia, ela é inerrante, é infalível, ela é inspirada por Deus, né? O Espírito Santo de Deus não ia usar os homens para poder deixar você com a mente atordoada. Não ia usar os profetas para poder falar algo para o povo ficar, né? Não. Deus usou para falar aquilo que é verdade, aquilo que é certo. João 17 diz o quê? Né? Que a palavra de Deus é a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. Então não existe verdade em outro a não ser na palavra ou em Jesus, porque o próprio Jesus ele disse, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Então quem é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? É o próprio Jesus, porque no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for, né, se não for por Cristo, né? Sem conhecer Cristo, ninguém vai chegar até o Pai. Então, a gente primeiro tem que conhecer, aceitar Jesus como nosso Salvador, temos que aprender dele, que é manso e humilde de coração, temos que caminhar, ter o caráter de Cristo, né? O amor, a sinceridade, a compaixão, a comunhão, a humildade. Louvado seja Deus. E isso Jesus, ele ensinou a Pedro, né? Jesus ensinou a Pedro, faltando 6 dias para a Páscoa, ou para a passagem de Jesus, né? De Jesus sair desse mundo para ir para o reino celestial. Jesus, ele chegou e começou, tirou ali, né, a sua parte de cima de suas vestes, botou na sua cintura. Jesus, ele colocou na sua cintura ali um avental, se agachou e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele estava simplesmente dando um ensinamento para os seus discípulos, antes de partir. A Bíblia diz que ele está ali e começou a lavar o pé do discípulo e veio lavar o pé de Pedro. Quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro disse, não, mestre, não, meus pés não. Se eu lavar meus pés, né? Ele, Senhor, mestre. Então, como todos chamavam, mas Jesus disse a Pedro, então, é assim, se eu não lavar seus pés, infelizmente, você não terá parte comigo, né? Então, Jesus estava querendo mostrar o que a Pedro? Mostrar que o menor, o maior tem que servir o menor, né? E o menor, de toda forma, também servir ali o maior. Então, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. E Jesus estava nos dando ensinamento, que um tem que servir o outro, um tem que amar o outro, né? Tem que ter humildade, tem que ter comunhão entre os irmãos, tem que ter algo da parte de Deus maravilhoso, né? Isso é maravilhoso da nossa parte, né? Vamos lá, a doutrina da inspiração bíblica, irmão. E assim, a inspiração bíblica é divina, a inspiração bíblia é divina, amém? Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor é similares, são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação do Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Êxodo 24:4, Jeremias foi advertido, não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras
que o Espírito Santo ensina. Onde é que está isso? 1 Coríntios 2,13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, versículo 18. Assim sendo, essa escritura reivindica que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Amém? Então, amados, não se omitirá nem um jota, nem um tio. A palavra de Deus, ela é a verdade. Pode alguém querer te ensinar uma outra forma de leitura, uma outra forma de ensinamento ou de doutrina? Não aceite. A verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento está na Bíblia, está em Cristo Jesus. Amém? Muitos vão tentar de alguma forma falar do seu próprio jeito, mas não existe, louvado seja Deus, a forma do homem. Existe a forma de Deus. Aquilo que Deus ele quer para a sua vida. Amém? A palavra de Deus, irmão, não volta atrás, não volta vazia, né? E ela faz aquilo que lhe apraz. Deus, ele vem com a sua palavra para fazer aquilo que lhe apraz, fazer transformação, mudança de vida, mudança no casamento, mudança no meio da família, mudança na sua mente, no seu coração, lhe dá um caráter, né, um caráter sincero de homem de Deus, o caráter de Cristo, né, de não falar mal de ninguém, o caráter de Cristo de você não julgar ninguém, né, o caráter de Cristo de você não murmurar, não reclamar da vida, né? Porque Deus, quando ele diz, né, quando ele diz assim, que nós temos, tudo posso naquele que me fortalece, pronto, tudo eu posso, tudo você pode naquele que nos fortalece. Quem? Em Jesus Cristo. Quem nos fortalece? A palavra, irmão, né? Tem pessoas que não lê a palavra, não abre nem sequer, passa o dia todo, não abre a Bíblia para poder ler, para poder aprender a palavra de Deus, né? E depois quer ensinar alguém, quer falar alguma coisa. Às vezes, irmão, você pega de surpresa, né? Então, meu querido, minha querida, né, meus amigos, que nós possamos a cada dia participar, né? Participar da leitura bíblica dentro de casa, ensinar acordado, deitado, né? Ao levantar, como diz a Bíblia, a palavra de Deus. Temos que estar ensinando nossos filhos, ensinando a nossa parentela, ensinando a nossa casa, como nos caminhar, como estar na presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim: a inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia está falando que é divinamente inspirada. Aonde? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Amém? Essa tradução vem do termo grego Theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus, né? Divinamente, louvado seja Deus, quer dizer, né, soprada por Deus. Essa tradução vem do grego, né? Que a palavra ela foi tipo o Espírito Santo. A gente sabe que, louvado seja Deus, se não me falha, eu acho que é no grego, a Bíblia diz que o Espírito Santo é chamado de pneuma, né? Louvado seja Deus, quer dizer espírito, sopro, vento, ar, né? Então a gente vai entender, né, que aqui significa literalmente soprada por Deus, né? A palavra divinamente inspirada, soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19, versículo 9, versículo 1, né? Ou melhor, capítulo 19, versículo 9. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual com sua própria personalidade e talento. Escreveram inspirado pelo Espírito Santo, né? 2 Pedro 1:21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregada nas Escrituras. Então, amado, é tipo um exemplo.
Você está na sua casa, de repente chega alguém. Olha só, 40 homens, vamos lá, 40 homens, Deus usou em tempos diferentes, em situações diferentes, em estado de países, em lugares diferentes. O que acontece é o seguinte: 40 homens foi usado através de revelações do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo falava ao homem, soprava, igual eu agora estou falando com você aqui, né? O Espírito Santo falava com o homem ia e escrevia a palavra de Deus, escrevia a Bíblia. E a gente vai perceber, louvado seja Deus, que a palavra soprada por Deus, quer dizer que foi falada. O Espírito Santo, ele falava com os homens de Deus, e os homens de Deus, inspirados por Deus, escrevia. É igual você estar em cima do altar pregando, ou você vai fazer uma visita na casa de alguém, e Deus vem e lhe revela, lhe traz uma revelação divina dali daquele lar, da vida daquela pessoa, que você não conhece a pessoa, você não sabe da vida da pessoa, você não sabe o que poderia, o que estava para acontecer, mas Deus te revelou, Deus te falou, e em Deus te falar, você foi e entregou aquilo que Deus falou para alguém verbalmente. Na verdade, o Espírito Santo falava com eles verbalmente e eles escreviam nos seus punhos. Louvado seja Deus, é onde hoje está aí para mim, para você, inspirada por Deus, a Bíblia Sagrada, onde, né, é conhecida a Bíblia Sagrada, né, os 5 Pentateucos. Louvado seja Deus, que, né, ainda em Israel, lá em Jerusalém, é conhecido como, né, como pergaminho, como, louvado seja Deus, né, o canon, glória a Deus, né? Então, a Bíblia Sagrada, inspirada por Deus. Por que inspirada? Porque muita gente, a gente vai ver pessoas que vai dizer assim: ah, mas a Bíblia foi escrita por homem, né? Ah, mas a Bíblia foi escrita por mão de homem. Sim, tudo bem, foi escrita pela mão, punhos humanos, mas revelação, ela foi divina. Oh, glória! A revelação foi divina. Não foi aquilo que o homem, né, a sua ideologia, eu pensei e assim eu... Não foi dessa forma. Foi algo que vinha do céu. Por que que hoje, quando alguém prega a palavra, você está dentro da igreja, a Bíblia quando fala, você diz: eita, Jesus, é forte, Deus falou comigo. Por quê? Agora imagine, o pregador sabia da sua vida? O pregador andava na sua casa? O pregador, ele te conhecia, ou alguém andou falando de sua vida para ele? Não. Deus a revelou em cima do altar, na hora da leitura, e Deus começou a falar, e Deus lhe alcançou aquilo que você pensou, alcançou aquilo que você imaginou, né? Porque a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, no livro de Hebreus, se não me falha, 4:12, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é como espada de 2 gumes, que transpassa a alma, o espírito, ao ponto, né, de transpassar, né, o osso e chegar até na medula. Então você vê, a palavra de Deus, ela corta dos 2 lados, ela discerne atos e pensamento. Aquilo que você imagina fazer, ou aquilo que você está pensando, ou que você sente em querer fazer, né, o seu sentimento que você tem. Só Deus, ele pode discernir. Às vezes nós pensamos: porque fulano sabe de minha vida, que nada. Eu não acredito, irmão, acredite, a palavra não é do homem. A palavra, ela é inspirada divinamente pelo Santo e Divino Espírito Santo de Deus. Eita glória, amém? Então, amado, bendito é o Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, né? É como espada de 2 gumes. Ela transpassa alma e espírito, osso e medula, né? Ela discerne pensamentos e o coração, os sentimentos do coração. Então a palavra de Deus, ela é desse jeito, amém? Louvado, exaltado é o nome santo do Senhor. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, amém? Isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, 2 Timóteo 3,16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade
e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Romanos 15:14. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Amém? O que é que a Bíblia está dizendo aqui, irmão? O que é que o estudo está dizendo aqui? Né? Glória a Deus. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Irmão, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Neemias, Esdras, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, né? Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Malaquias, Sofonias, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí a gente vai Atos, Romanos, né? Efésios. E aí a gente vai entrando nos livros da Bíblia até chegar no livro de Apocalipse. Todos esses livros, irmão, os 39 do Velho e os 27 do Novo, compondo os 66 livros da Bíblia. Todos esses livros da Bíblia são inspirados totalmente por Deus. Amém? Seja em Gênesis ou seja em Apocalipse, todos esses livros têm uma inspiração divina. Deus falando com o seu povo, Deus alertando o povo para não pecar, Deus alertando o povo para não cair, né, não ser aprisionado, né, louvado